Eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia, eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Vou te convidar a ficar em pé, para em reverência lermos a palavra do nosso Deus. Gálatas 5, leremos o verso 1 e depois, lá no final, os versos 24 e 25 apenas. Gálatas 5, 1 diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Versos 24: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Até aqui. Feche seus olhos. Vamos mais uma vez orar e pedir ao Senhor que fale, que aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, te damos graças, porque o Senhor é um Deus de amor, de fidelidade, de misericórdia. É um Deus bom, é um Deus excelente, é um Deus majestoso. Obrigado, Deus, por estarmos na Tua casa, pela liberdade que temos de adorar ao Senhor e de nos assentar em volta da Tua palavra e meditarmos nela. Muito obrigado por isso. E em nome de Jesus, lhe rogo nessa hora que o Senhor deite uma porção de graça sobre os meus irmãos aqui, para abrir o entendimento, para que haja compreensão da profundidade, da riqueza da Tua palavra, meu Deus, e mais do que compreensão, uma ação pessoal e personificada, ó Deus, pessoal do Teu Espírito Santo para agir, meu Deus, e falar, meu Deus, ao coração de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Eu lhe peço que o Senhor aquete os corações, meu Deus, tira toda e qualquer preocupação, todo e qualquer, ó Deus, incômodo do maligno que queira roubar essa semente, e que estejamos conectados ao trono da graça para sermos alimentados, fortalecidos e encorajados pela Tua palavra nessa hora. Dá-me graça para transmitir essa mensagem, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar, querido. O apóstolo Paulo, ele vai falar aqui a respeito do verso 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ele vem falar a respeito do agir do Senhor Jesus na vida do homem. O produto do agir do Senhor na vida do homem chama-se liberdade. E ele continua dizendo: libertou, e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Outras versões vão dizer: não se coloquem debaixo do jugo da escravidão. O contexto que o apóstolo continua na narrativa aqui neste capítulo 5, ele vai falar a respeito da circuncisão, que é algo que não vinha da parte de Deus para o seu povo, para o povo cristão, para os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não era para eles isso. Então havia-se uma imposição de algo que não vinha da parte de Deus. Os judeus queriam impor algo que não vinha da parte de Deus aos cristãos. E o apóstolo vem dizer para que o povo de Deus não se colocasse, não se tornasse novamente escravo daquilo que Deus já havia libertado. E de uma maneira ampla nós podemos aplicar isso ao pecado que escraviza o homem, ao pecado que prende a sua mente, ao pecado que o cega, ao pecado que o conduz a uma situação e a um lugar tenebroso, a um lugar de sofrimento, a um lugar afastado da presença do Senhor, porque isso é o resultado do pecado na vida do ser humano. E aqui nos versos 24 e 25 ele vai dizer: e os que estão em Cristo. Ele vai falar a respeito de que Cristo e os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Ou seja, deixaram de lado aquilo que a carne deseja, que alimenta e que quer produzir, porque ele vai dizer em outras passagens que o nosso espírito milita contra a nossa carne e a nossa carne milita contra o espírito. Há uma guerra no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, a respeito de coisas que desejamos fazer, que desagradam a Deus, e outras que nós queremos fazer, mas que vão surgindo empecilhos. Isso é o mundo espiritual. E o apóstolo vai dizer aqui que nós devemos crucificar, mortificar o desejo, que o pecado que habita no nosso DNA, que está dentro de mim e de você, nos incentiva a fazer algumas coisas. E no verso 25 ele vai dizer: se vivemos no Espírito, andemos também
no Espírito. Se vivemos no Espírito, se o Espírito Santo é o nosso norte, andemos nele. Se aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, andemos nessa verdade. Isso é a vida cristã. A vida cristã é a vida da caminhada da fé no Senhor. A vida cristã se traduz na busca de um contínuo relacionamento com Deus, através do Espírito, através do mover do Espírito Santo no coração do homem, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Isso é a vida cristã. Nós sabemos que o pecado original, ele destruiu o relacionamento vertical do homem com Deus e também o do homem com o seu próximo. O pecado, ele teve a capacidade de desconstruir, de destruir, de causar separação entre o homem e Deus e de comprometer o relacionamento do homem com o seu próximo. Vivemos em uma sociedade decaída desde o princípio. Às vezes olhamos para a realidade do tempo de hoje e pensamos, meu Deus, esse mundo está decaído. E realmente está mesmo. Mas quando voltamos os olhos à palavra do Senhor, nós vemos quando existia só uma família na face da terra, um irmão matou o outro. Não foi por causa de terra, não foi por causa de briga de terra, não. Só tinha uma família na face da terra, um irmão matou o outro. Teve um crime, teve um homicídio, isso é fruto do pecado. Então, seja desde o início, com Adão e Eva, seja nos nossos dias de hoje, a maldade, a perversidade do pecado, a maldade e a perversidade do mundo em que vivemos é fruto do agir do inimigo das nossas almas, fruto do pecado. Mas através de Jesus Cristo, nós temos a ponte para poder transpor esse abismo que nos separa de Deus. Através de Cristo, agora nós podemos, o homem está reconectado, ele pode se reconectar ao trono da graça, ao Senhor, e ele pode ter reconciliado o seu relacionamento com o seu próximo, para viver uma vida de acordo com o propósito do Senhor. A verdadeira vida cristã, ela é manifesta através de um relacionamento restaurado com Deus, e também um relacionamento restaurado com o seu próximo, porque é isso que a Bíblia vai dizer, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e ao meu próximo como a mim mesmo. Isso é a vida cristã, isso é a caminhada, e o resultado da obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, na vida daquele que entregou o seu coração a Jesus, o apóstolo Paulo vai chamar isso de um novo nascimento, uma nova vida, um novo nascimento. Em Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, ele vai dizer, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Gentios eram os não-judeus, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado na verdadeira justiça e santidade. Um novo homem, uma nova consciência, uma nova mentalidade, transformada pelo agir do Espírito Santo no coração daquele que dá espaço para que o Senhor haja, para que o Espírito Santo trabalhe e transforme. O novo nascimento, querido, traz sentido para a vida do cristão. A vida do cristão ela só tem sentido por causa de um novo nascimento. E agora, nesse contexto de uma mente transformada, regenerada, modificada, a vida cristã, ela deixa de ser uma religião vazia, ela deixa de ser uma religião engessada, uma religião apenas de aparência, porque onde o cristão passa a viver uma vida agora com Cristo, de uma maneira genuína, um relacionamento genuíno, o cristão agora passa a ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo que vai trabalhando. Nós não nascemos perfeitos.
E o novo nascimento também, que o Senhor Jesus vai dizer nos evangelhos, o nascer de novo, esse novo nascimento significa um processo de reconstrução. Quando entregamos a vida ao Senhor Jesus Cristo, começa-se, dá o start de agora um processo de reconstrução, de mudança de mentalidade, de mudança de comportamento para novos hábitos. Isso é a vida cristã, querido. E algumas evidências eu quero compartilhar contigo a respeito do novo nascimento. A primeira delas é ter a vida de Cristo em nós. É a primeira evidência. E o que significa ter a vida de Cristo em nós? Lá em Gálatas 2, verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele vem dizendo que ele foi crucificado com Cristo. E quando decidimos entrar nessa caminhada, nessa jornada com o Senhor, essa deve ser a nossa postura e a nossa mentalidade. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa, querido, renunciar às vontades da nossa carne, que são fortes. O pecado, ele é muito atraente. O pecado é muito atrativo. E as artimanhas do maligno, elas têm o objetivo de, através do engano, atrair o homem, fisgar o homem. E o diabo, ele é o mestre do engano. Ele sabe a forma certa de alcançar chamar a sua atenção e atrair o seu olhar, atrair o seu coração. Ele é mestre nisso. Desde o início, quando ele atraiu Eva, quando ele atraiu Adão, até os dias de hoje. O pecado, ele é muito atrativo. Se o pecado não fosse algo atrativo e algo que traz prazer à nossa carne, seria muito fácil desviar do pecado. Mas não, o pecado é algo que nos atrai. Por isso que o apóstolo vai dizer que eu fui crucificado com Cristo. Ou seja, eu decidi mortificar aquilo que atrai a minha carne. Eu decidi mortificar, trazer a cruz para que Cristo viva em mim e não mais eu. Uma outra evidência de uma vida cristã é cultivar na prática as virtudes da vida cristã. Em Colossenses capítulo 3, dos versos 12 até o verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer a respeito do cristão se revestir. Ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Ele vai dizer a respeito de suportai-vos uns aos outros, sendo suporte um ao outro, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Ele vai dizer que deve haver evidências desse novo nascimento. E algumas das evidências é revestir-vos de algo. Quando nos revestimos de algo, significa que não tínhamos algo. Ele vem dizer de algo que você não tem, agora você vai colocar sobre você. E ele vem dizer o que é: ternos afetos, misericórdia, bondade, humildade, mansidão. São coisas, querido, que o homem em si não possui. Porque nós vivemos num tempo, por exemplo, o que é evidente da natureza hoje, humana? Intolerância, malignidade, vingança, devolver na própria moeda. Isso é o que pula da nossa carne. Mas o apóstolo vem dizer: olha, agora como lavado e remido no sangue do Cordeiro, você deve se revestir de algo diferente. Você deve carregar consigo algo diferente. Ele vem dizer mansidão. Ele vem dizer a respeito de humildade, de longanimidade, de bondade. São essas que devem ser as nossas marcas, suportando, sendo suporte uns aos outros, sabe? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, porque a palavra é transformadora, a palavra é regeneradora. Uma outra evidência da vida cristã saudável é ser guiado pelo Espírito de Deus.
deixar-se ser guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14, a palavra do Senhor vai dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somente são filhos de Deus aqueles que se deixam ser dirigidos pelo Espírito Santo, que nos orienta, que nos guia, que nos mostra à luz da palavra do Senhor o que é o certo para a nossa vida, que incomoda, que quando nós começamos a desviar, seja para a direita ou seja para a esquerda do caminho, Ele vem e vem tocar no nosso coração para dizer: olha, conserte isso na sua vida, olha, você precisa mudar, volte-se para o Senhor. Isso é o agir do Espírito Santo. Por isso é importante se deixar ser guiado por Ele, desenvolver comunhão com o próximo. É outra evidência do relacionamento com o Senhor, de uma vida cristã madura. E eu quero compartilhar contigo algumas verdades espirituais. São muito basilares, mas que nós devemos lembrar. E a primeira delas eu quero ressaltar. A Bíblia nos diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. João capítulo 4, verso 24, o evangelista ele vai dizer: Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. O que eu quero chamar a sua atenção para essa afirmação de que Deus é Espírito é que o mundo espiritual é uma realidade. O mundo espiritual é uma grande realidade. Nós não podemos, na nossa limitação, Deus não permitiu que enxergássemos o mundo espiritual, mas ele existe. Não podemos imaginar o quanto de demônios nos cercam e o quanto também de seres espirituais da parte do Senhor são ordenados a estarem ao nosso lado para nos guardar, para desfazer as hostes do maligno. Não podemos ver com os nossos olhos, querido, mas isso é uma realidade. O mundo espiritual existe. A força da maldade tenta incutir na sua mente, se desviar do caminho da verdade. A força da maldade tenta te enganar para que você dê vazão à sua carne, para que você experimente coisas que vão te afastar do Senhor. A força da maldade vai tentar te atrair a caminhos que vão te levar para distante da presença do Senhor. Mas glória a Deus pela sua misericórdia, que vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra. A presença do Senhor também é conosco a todo momento. Nós não podemos ver, mas quanto de livramento Deus já providenciou para a sua vida hoje. Quantos livramentos Deus providenciou para você hoje, que talvez você não estaria sentado aqui nesse banco ou acompanhando essa mensagem pela internet. Deus trabalhou na sua causa hoje e você nem faz consciência, você nem tem consciência a respeito disso. Guarde essa verdade, sempre viva no seu coração, querido. O mundo espiritual, ele existe, ele é muito real. A vida cristã, ela deve unir uma outra verdade. A vida cristã, ela deve unir o coração, a mente e as mãos. Deuteronômio 6, verso 5 vai dizer: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ame ao Senhor. O que significa isso? Que o relacionamento com Deus, ele envolve as nossas emoções, envolve a nossa razão, a nossa consciência e deve também envolver a nossa ação, o nosso mover. Nós não podemos ficar inertes diante da presença do Senhor. A vida cristã, o relacionamento com Deus, ele é um relacionamento de ação. Não é um relacionamento inerte. E nós devemos buscar de todo o coração, mas também com consciência. O nosso culto, a palavra do Senhor vai dizer que ele é um culto que? Racional. Porque nós entendemos o que fazemos, mas ele tem que haver emoção, ou seja, tem que ser com alegria, tem que ser com prazer, tem que ser com contentamento. Nós fazemos o que fazemos tendo consciência do que fazemos, mas com gratidão no nosso coração, com a felicidade imensa, porque sabemos da verdade, que Cristo é a verdade, que um dia entrou na nossa casa, entrou na nossa vida e mudou a nossa história. Isso tem que ser motivo de alegria para mim e para você todos os dias, de regozijo no nosso coração. Por isso que a vida espiritual, ela envolve emoção, ela envolve a razão da consciência, mas ela envolve também as nossas mãos, a nossa ação, nos servir ao Senhor, nos envolvermos na obra do Senhor. Fomos chamados, querido, a produzir fruto.
fomos chamados a produzir frutos. Em João capítulo 15, verso 1 a 3, o apóstolo vai dizer, transcrevendo palavras de Jesus, onde o nosso mestre disse: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor Jesus vem dizer que a vida cristã ela é uma vida dinâmica, e nós devemos produzir frutos. E o fruto, você já percebeu que o fruto não é algo que alimenta a árvore? A bananeira se alimenta de banana? A macieira se alimenta da maçã que ela produz? Não. O fruto é para um, é para outro. O fruto é para um terceiro. O fruto não é para a árvore, entenda isso. Quando a palavra do Senhor diz que eu e você devemos dar fruto, significa que nós devemos produzir coisas que vão abençoar a vida de outros, da vida daqueles que estão ao nosso redor. E aí eu quero te perguntar, o que você tem produzido na vida de quem está perto de você? O que você tem produzido na vida dos seus familiares, na vida dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de escola? O que você tem produzido que tem alimentado a vida de outros? Tem sido um fruto que tem alimentado para a vida ou um fruto que tem alimentado para a morte? Um fruto envenenado. Lembre-se disso, querido. Fomos chamados a produzir, a dar fruto. E o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, vai dizer o que é esse fruto, que é o fruto do Espírito. E ele vem dizer, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto que deve estar evidente na minha vida e na sua vida. E que o Senhor Jesus, Ele diz que Ele passa os olhos sobre a terra e olha para mim e para você, esperando achar em nós frutos. Frutos que vão abençoar a vida das pessoas. E o Senhor é aquele que renova o nosso espírito. Essa é também uma verdade espiritual. Salmo 51, verso 10, o salmista vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Sabe, querido, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos encoraja, é o Senhor que nos anima, é o Senhor que nos faz prosseguir adiante, é o Senhor que enxuga as nossas lágrimas, é o Senhor que age nas nossas vidas quando também buscamos isso da parte dEle. A vida cristã é uma vida dinâmica, é uma vida prática. E nessa caminhada, nessa jornada, algumas disciplinas espirituais nós devemos guardar. Nós devemos guardar a oração, porque ela é a maneira que nos comunicamos, que nos achegamos ao Senhor e apresentamos a Ele o nosso clamor e a nossa súplica. Nós devemos guardar uma leitura e uma meditação da palavra do Senhor de maneira constante, porque ela é que fortalece a nossa fé e que nos dá direção e que nos mostra o caminho da verdade. Nós devemos buscar desenvolver o hábito do jejum, porque ele faz mortificar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Nós devemos praticar a fidelidade ao Senhor, fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Nós devemos praticar a generosidade na vida do nosso próximo, na vida daquele que está carente. Ter sempre uma disposição de uma mão aberta para abençoar e semear na vida de outros. São práticas que devemos vivenciá-las, querido. Tendo a consciência, acima de tudo, a respeito da importância da meditação na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é a fonte inesgotável de sabedoria, alimento espiritual e vida. É através da palavra do Senhor que somos encorajados. É através da palavra do Senhor que somos fortalecidos na caminhada. Quanto mais conhecemos ela, sabe, mais riquezas descobrimos, somos fortalecidos e encorajados, querido. E ela é que encoraja a nossa fé. A nossa fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor. E a fé é a força motriz do cristão. A fé é a força vital na vida do cristão, para ele prosseguir na caminhada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque a vida cristã depende de crer, acima de tudo, que Deus existe e que eu preciso me aproximar dEle. A fé é necessária para eu realmente acreditar
no que eu não vejo, que é o mundo espiritual, e eu ter essa consciência de que essa realidade existe e que eu preciso me voltar para o Senhor, eu preciso estar com o meu coração apegado a Ele. Uma fé robusta, querido, é o resultado de uma vida cristã saudável, uma vida cristã viva, uma vida cristã realmente autêntica na presença do Senhor, uma fé robusta. O que te move nesse mundo? O que te move? Muitos vivem em função da sua carreira, muitos vivem em função de um sonho, de fama, de dinheiro. Eu estou te perguntando o que te move, porque o que nos move, seja o que for aquilo que nos impulsiona na vida, isso se tornará prioridade para nós. Por isso que eu te perguntei o que te move, porque isso se torna prioridade na sua vida. E aí quando a gente fala de fé e vida cristã, o que é a fé? O que é viver pela fé? O que te move? É a fé? É viver uma vida cristã genuína com o Senhor? E o que é viver pela fé? A palavra do Senhor vai nos mostrar que viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus. Crer que o Senhor existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O mundo nos oferece, querido, um incentivo à autoconfiança, a crermos na nossa capacidade, a dependência dos recursos materiais, ou um apego às garantias humanas. O mundo, ele nos incentiva a isso, mas a palavra do Senhor vai nos mostrar que todas essas coisas são falíveis. Se a sua vida depender apenas de coisas, depender apenas de pessoas, depender apenas da sua força, da sua saúde, eu quero te dizer que mais cedo ou mais tarde, você pode se ver perdido, porque essas coisas podem nos faltar. Em algum momento da vida, a saúde se vai. Em algum momento da vida, a riqueza se vai. Em algum momento da vida, os amigos podem se afastar. E quando o homem coloca a sua confiança apenas nessas coisas, ele está fadado a se ver frustrado na vida, a se ver perdido. É claro que essas coisas são importantes. São importantes para poder nos impulsionar a avançar e a conquistar coisas na vida. Sim, elas são importantes. Mas se um dia essas coisas faltar, o que vai te manter de pé? O que vai te manter de pé? O que vai manter a sua vida firme? Somente o Senhor, querido, é rocha inabalável. Guarde isso. Somente o Senhor é rocha inabalável, onde os nossos pés estão firmes de uma maneira constante, com segurança. Sabe, a fé em Cristo é que nos mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu debaixo de nós. É a fé em Cristo é que nos encoraja a prosseguir, mesmo quando as forças se esvaem. A fé em Cristo é que nos coloca de pé, que levanta a nossa cabeça e nos faz olhar para o horizonte da vida e crendo que o melhor de Deus ainda está por vir, porque há um Deus de milagre que pode intervir na nossa história e transformar a situação. A fé, querido, no Senhor. Fortaleça a sua fé. Decida viver pela fé, querida, aconteça o que acontecer. Decida viver por fé. Não negocie a sua fé. O diabo, ele sempre tenta mercantilizar a nossa fé. Mercantilizar no sentido de oferecer coisas para que possamos trocar a fé no Senhor por algumas coisas, por alguns prazeres, por algumas coisas improvisadas. Mas coloque a sua fé de uma maneira inabalável em Cristo. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé. Viva pela fé. Viva pela fé, porque o nosso Deus é um Deus que age, é um Deus que opera no sobrenatural através de uma fé colocada nele. Quando olhamos para a história na vida de homens e mulheres que viveram pela fé e Deus agiu nas suas vidas, transformou, operou milagres, nós vemos que vale a pena caminhar com o Senhor. Quando olhamos para os dias de hoje, eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida, você vai ver rastros de milagre do Senhor, toques de milagre do Senhor na sua vida, que tem te sustentado até aqui, que tem te mantido de pé. Creia no milagre, creia no Senhor, pela fé. Viva uma vida cristã autêntica, confiando e esperando no mover e no agir do Senhor na sua vida. Amém, meu querido? Eu quero orar com você. Se coloque de pé nessa hora. Não desista. Não desista de ter uma fé verdadeira. Faça do Senhor Deus o seu maior tesouro. Faça do Senhor Deus aquilo que é de mais valor na sua vida, o mais precioso. Encontre nele a fonte de fé, de força, de esperança para você prosseguir na caminhada da vida, querido.
Eu quero te lembrar, viver a vida cristã de forma genuína vai exigir de você renúncia a outros modos de vida que o mundo te oferece. Você vai ter que fazer escolhas, renunciar àquilo que vem do mundo e se apegar à verdade do Senhor. O resultado de uma fé viva e robusta, é uma vida espiritual pautada nos princípios da palavra do Senhor. A fé em Cristo é a força que você e eu precisamos. A fé em Cristo é a força que lhe impulsiona a prosseguir na caminhada da vida. Só o Senhor é Deus que age. Apesar da adversidade que você pode estar enfrentando, creia no nome do Senhor Jesus, creia que há poder. Ele é o Redentor, Ele é o nosso Redentor, Ele é aquele que vem e que entra com a provisão no momento que precisamos, Ele é aquele que nos ajuda nos momentos de aflição, Ele é aquele que sustenta a nossa fé e sustenta as nossas vidas. Feche seus olhos. Eu quero orar com você, que entendeu a verdade, a necessidade de viver uma vida cristã autêntica perante o Senhor. O Espírito Santo falou contigo, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar com você que precisa de um renovo de fé nessa noite. A vida cristã, vivida de uma maneira genuína, ela produz fé. De repente você está aqui hoje com os braços cansados, com a mente angustiada, um coração angustiado, uma mente preocupada. Mas há milagre da parte do Senhor nessa noite para a sua vida. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela nos mostra que vale a pena andar com o Senhor. Vale a pena, meu Deus, viver com o Senhor. Vale a pena renunciarmos aos prazeres da carne, aquelas coisas que o diabo coloca diante de nós, para vivermos uma vida cristã autêntica com o Senhor. Porque o resultado disso, o fruto disso será uma vida transformada, meu Deus, uma mentalidade mudada e uma fé genuína no autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, o Senhor conhece o coração dos meus irmãos aqui. Aqueles que estão, meu Deus, nessa noite decidindo por alinhar com o Senhor as coisas que precisam de ser alinhadas para viverem uma vida cristã genuína. Eu lhe peço, trabalhe em cada coração, em nome de Jesus. Traga, meu Deus, uma consciência a respeito do que precisa de ser mudado. Meu Deus, eu lhe peço também a intervenção sobrenatural do Senhor, para aqueles que precisam de um milagre da tua parte. Meu Deus, tem gente aqui que precisa de ter a sua fé fortalecida, e Cristo é que fortalece a nossa fé. Meu Deus, eu lhe peço, trabalha no coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Entra na causa, opera os milagres, opera a transformação, para que o teu santo nome seja glorificado e exaltado. Eu lhe peço, completa essa palavra com sinais e prodígios da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, meu querido.